Saudações, sobrevivente da semana e você que tá por aí no sábado sem ter o que fazer, rodando por aqui pela internet. Eu sou o Ed, esse é o canal Altas Teses 42 e eu não sei porque eu coloquei 42, porque eu achei que o número ficaria descolado. Cara, é que eu resolvi abrir uma enquete e perguntar quem mais matou pelo mundo, se foi a Bíblia ou se foi a macumba, e surpreendentemente mostrando toda a ignorância. Não tem tantos comentários, mas o resultado basicamente foi que 160 pessoas que votaram aqui, 73% disse que quem matou mais pelo mundo foi a macumba. Ok, e a Bíblia 27%, né? Então eu não vou comentar o resultado disso aqui, eu quero que a gente veja aqui os comentários. Vamos lá para ver há 3 meses atrás, vamos lá de novo. Do macumba, não sei o que é isso. Os seres humanos são os que mais matam, procuram montar uma ideologia e matam para provar que ela está certa. A Bíblia e a macumba nunca mataram um único ser vivo. Esse aqui é daquele de arma não mata ninguém. Pessoas não matam pessoas, armas não matam pessoas, sei lá como é que esse caralho fala esse negócio. São total que enfim, vamos lá. Mas vocês entenderam aqui do que eu quis dizer, o que essa porra tô falando aqui, né? Tá, oxe, por que outra porcentagem está 67%? Eu também estou me perguntando e me perguntei a mesma coisa. Cara, eu não posso dizer assim, isso aqui é o sistema educacional. Isso é a deseducação da internet, a deseducação das igrejas, das religiões no geral, que não abordam que colonização, a problematização que tem, o histórico da instituição que você faz parte, tudo isso requer estudo, requer um conhecimento crítico e olhar e dizer, olha, isso aqui aconteceu, infelizmente, e de fato as instituições estiveram atreladas a crimes bárbaros, a crimes contra a humanidade, como foi a escravidão afro-atlântica, como foi o extermínio dos povos indígenas durante as conquistas e a invasão europeia, né? Isso aqui aconteceu de fato, a gente não pode olhar, mas não, há sentimento, uma ideia de radicalização, negacionismo e também negacionismo do conhecimento, relativização da história, enfim, uma série de questões que vão acabar nisso aqui, né? Alguém chegou e disse, a Bíblia, pô, as pessoas cometiam pecados e os outros matavam, já macumba não tinha nada disso. É questão de colonial, né, cara? Porra, tu estuda isso, tu vê isso em todo lugar dizendo lá que como a Bíblia era utilizada, mas como tu vive um momento de extrema cegueira, tu vive um momento em que as pessoas não suportam crítica, um momento de radicalização que tu suspende a tua crítica àquilo que tu faz parte. Que tu criticar não quer dizer que tu vai deixar de crer menos ou se integrar menos, mas isso não é caso quando você está com um pensamento radicalizado para entender que a sua religião ela cresceu com base na escravidão, cresceu com base em uma série de crimes e atrocidades contra a humanidade. Não é que, por exemplo, não existem relações conflituosas dentro do que isso... E aí a gente tem um problema, né? O que é a tal da macumba? O que a gente está definido aqui como macumba? A pergunta é justamente sensacionalista, mas a ideia é que religiões de matriz africana pelo mundo mataram mais do que a Bíblia. Povos bantus, povos iorubás, povos do Daomé saíram de lá e saíram pregando a sua palavra e conquistando e tomando territórios e convertendo as pessoas pelo mundo e apoiando a escravidão, apoiando o domínio de povos pelo mundo todo. É isso que se coloca aqui. Mas isso não quer dizer que dentro dessas comunidades não tinha conflito, tá? Mas é o impacto disso no mundo, enfim. A Bíblia, é claro. Quantas pessoas já foram mortas, atacadas porque a Bíblia dizia que era pecado? É o ponto. Né? Mas a maior parte das pessoas votou e não comentou nada. Algumas vieram comentar justamente estarrecidas com o resultado. Exato, pela má interpretação. Não vou dizer que é uma má interpretação, é um uso político. E esse uso político vai ser de acordo com os meus interesses. Ponto. Nesse caso foram as igrejas que interpretaram e reescreveram a Bíblia de diversas maneiras desde sua criação. Isso é bem triste de pensar, apesar das diversas religiões africanas também matarem milhões e milhões. Eu acho que a Bíblia matou mais, sendo que todas essas religiões deveriam ser instrumentos de salvação. Como é
que eu peço que as religiões de matriz africana mataram milhões e milhões. Aonde? Até porque tu for parar para pensar, a parte religiosidade, espiritualidade dos povos era aquilo que a gente chama de religião étnica. Não era motivação, não tinha motivação religiosa, era um conflito étnicos, territoriais. Poderiam ter motivações religiosas, mas não eram o foco, até porque a vivência dessa espiritualidade ela é diferente da organização institucional das chamadas religiões de salvação, que tem como base ali as religiões abramânicas, islamismo, judaísmo, cristianismo, e nem todas as religiões têm ideia de salvação. Como é que a macumba matou milhões e milhões e milhões? Quando a gente fala matar, a gente está falando de matar fisicamente, matar socialmente e simplesmente tirar a humanidade da pessoa. Isso aí não foi papel das chamadas religiões de matriz africana, nem de religiões de matriz indígenas no Brasil. Isso é fruto de colonização. Se tem que ver esse conflito dentro dos grupos étnicos da África, por exemplo, a maior parte não vai ser motivação religiosa. Não é uma questão religiosa que vai se impor como mote principal, ou vai dar uma justificativa. Pode dar a justificativa, por exemplo, como interpretação aqui, os deuses querem, os deuses não querem, os ancestrais permitiram, os ancestrais não permitiram, mas não é um mote principal, é só uma orientação para a vida. A instituição religiosa, ela, dentro da dinâmica colonial, ela foi instrumentalizada também pelo cristianismo como instituição. Dentro desses grupos étnicos, por exemplo, há instituição, há organização, há castas, e aí também vão ter interesses próprios, mas o impacto disso pelo mundo qual é, gente? Qual é? Me diz qual é. Não tem mais respostas não, essas foram até poucas, né? Mas é basicamente isso, para vocês darem uma olhada aqui nessas doidices que aconteceu aqui esqueci o nome desse negócio aqui, nessa enquete que eu coloquei aqui. Enfim, é isso. Valeu, curte, compartilha esse negócio, comenta aí também se tu quiser. E eu vou te mostrar uma outra, depois os outros comentários doidos que eu encontrei por aqui e uns outros vídeos que eu publiquei, para não ficar também sem publicar aqui. Beleza? Falou! Vamos curtir o final de semana de vocês.